Bom, vamos lá, galera. Vamos trabalhar aí o autor Arthur Schopenhauer, né? Página 206, apostila 11 da apostila de vocês. Vontade irracional. Schopenhauer é a vontade irracional. Mas como assim uma vontade irracional? Então a gente vai partir do princípio que o Arthur Schopenhauer ele vai trabalhar a irracionalidade do ser humano, né? A nossa vontade ela é irracional, nós não raciocinamos ela. Ela é algo antes da nossa razão. Como que ele vai fazer isso, né? Ele vai pegar aqui o autor Kant, conforme vocês podem ver aqui, ó, Kant, um filósofo que nós estudamos lá do Iluminismo. Ele vai usar 3 pontos do Kant para defender que a vontade ela é algo irracional, né? Vamos tentar entender um pouco a filosofia do Kant. O Kant ele falou para nós que nós não conhecemos as coisas, né? Nós apenas damos significado para elas, né? O que aparece na nossa mente é o fenômeno, o número, né? Então, conforme nós podemos ver aqui, ó, nosso conhecimento é uma parcialidade da coisa em si e diz respeito à nossa percepção. Nossa percepção é a representação do mundo para nós mesmos, informando a própria condição humana que percebe sempre o número, aparição da coisa. Então, o que eu quero dizer, o que o Kant fala? Olha, você não conhece a coisa, ou seja, os objetos, tudo que nós vemos neste mundo, você não conhece, você dá significado para eles, porque é como ele aparece na sua mente. Ele aparece na sua mente, vai acontecer algo na sua mente que a gente chama de fenômeno, e ali vai acontecer o seu significado, ok? Então, se eu não conheço a coisa, logo a ciência ela tem um limite, né? Conforme nós vamos ver nesse ponto aqui. Então, o Kant apresenta um nítido limite à ciência. Então, não existe, a ciência ela vai chegar num ponto que ela não pode conhecer mais. Por quê? Porque você só dá significado para as coisas, você não conhece elas mesmo. O único ser que pode ser conhecido completamente é você mesmo. Tá? O Kant vai dizer, você também é uma coisa em si, e você só pode conhecer você mesmo. Tudo que está ao redor você não pode conhecer, você apenas dá significado para isso, certo? Então, por isso que a ciência ela é limitada. E no terceiro ponto aqui, o Kant vai dizer que todos os seres humanos têm essa estrutura, né? Na sua mente, todos têm essa estrutura de dar significado para as coisas, né? De ter o número aparecendo, tá? O número aparece e aquilo causa um fenômeno na sua mente, que é o significado você dando para aquele número, para aquela aparição. Ok? Galera, espero que vocês tenham compreendido essa parte. Vamos recapitular? Vamos lá. Kant, ele trabalha que nós não podemos conhecer as coisas, nós damos significado para elas. Quando as coisas vêm para nós, aquilo se chama número. O número é a aparição da coisa na nossa mente. O significado que nós vamos dar para aquela coisa se chama fenômeno. Ok? Então, na nossa mente. Perceba que a gente não conhece as coisas segundo Kant, tá? Apenas nós damos significado para elas, tá? Que ele chama de fenômeno. Então, partindo dessa ideia, vamos ver aqui, ó, Schopenhauer assinala: se não conseguimos abarcar a coisa em si mesmas, isso significa dizer que vivemos no mundo das representações e que o mundo é representação humana. Pois, apesar de existirem coisas além da percepção do ser humano, é com as percebidas que ele lida. Assim, o mundo é representação. Para Schopenhauer, a representação é uma complexidade cerebral em que formas puras pré-existentes como espaço, tempo e causalidade constrói subjetivamente o mundo. A realidade efetiva é resultado da percepção humana na qual espacialidade, temporalidade e causalidade, ou seja, formas puras a priori, se articula na composição de um entendimento do mundo. Para o filósofo, o homem então intui o mundo. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, se eu não posso conhecer o mundo, se eu não posso conhecer as coisas, logo eu apenas dou representações para ela. É aquilo que eu intuí, é aquilo que eu acho que é aquilo que para mim tem um significado. Então eu estou intuindo o mundo segundo Arthur Schopenhauer, eu estou dando uma representação para ele. Então eu não estou conhecendo ele, eu estou dando uma representação para ele. E essa representação, conforme vocês podem ver aqui, ela muda de acordo com o espaço, muda de acordo com o tempo e com as causas que fez ela acontecer. Tá? Então, um mesmo objeto de estudo para uma pessoa vai ser diferente para outra. Tá?
de acordo com o espaço que ela está, o tempo que ela está vivendo e as causas que fizeram ela estudar, ok? Então, eu quero que esses primeiros passos vocês entendam até nós chegarmos nessa vontade racional. Então, perceba que a intuição ela está antes da razão, tá? Antes do homem começar a questionar, antes do homem começar a fazer os levantamentos do mundo, ele intuiu, tá? E essa intuição, ela é uma coisa anterior à razão, ok? Esse é o primeiro passo aí para a gente caminhar nos nossos estudos. O homem e os outros animais. Então, como que isso aí está no ser humano? Como esse lance de intuir as coisas está no ser humano? Segundo o Schopenhauer, isso não está só no homem, no ser humano, ele está também nos outros animais. Vamos ver aqui, ó. O que faz um cachorro evitar pular de uma determinada altura e o entendimento do mundo ao seu redor? Pois de alguma maneira ele calcula o risco em uma representação que faz. Dessa forma, o filósofo conclui que a intuição corresponde também a um instinto. As categorias de percepção e entendimento existem nos seres vivos, ou seja, a intuição ela é um instinto de sobrevivência. Tá? O ser humano ele organiza e intui o mundo porque ele precisa sobreviver. Gente, isso é extremamente importante, ok? Da mesma forma que os animais fazem, beleza? Então, o entendimento deve ser considerado uma forma de conhecimento e este possui conteúdo instrumental. Quando eu falo para vocês conteúdo instrumental, é que ele tem um motivo para existir, ok? Então, o motivo de eu intuir o mundo, tá? De eu ter esse instinto é justamente para a sobrevivência, tá? Vamos lá? Para Schopenhauer, a razão é fundada pelas representações intuitivas, constituindo, na sequência, representações abstratas e com apelo à universalidade. Então, preste atenção, ó. O ser humano ele não conhece o mundo, ele intui o mundo, ponto. Então, ele vai dar significado de acordo com seu tempo e espaço. Quando ele faz isso, ele começa a querer que todos também enxerguem da mesma forma que ele. Quando ele coloca aqui universalidades, vamos supor que eu entendi o mundo daquela forma, eu enxerguei daquela forma. Só que não basta só enxergar daquela forma, eu vou querer que o outro também enxergue da mesma forma que eu. Tá? Então, isso é uma universalidade. Tá? É aí que a razão já começa a operar. Mas perceba, ela vem depois do instinto, depois da intuição. O mundo da razão reflete o mundo intuitivo, e em ambos há representações significativas para o ser que as produz. Assim, a razão é despotencializada, pois é derivação e não o fundamento. Gente, isso aqui é extremamente importante. Nós estamos falando de autores onde eles vão destruir o mito da razão, de que a razão resolveria todos os problemas do ser humano. E o Schopenhauer ele vem falar assim, olha, a razão não é a base do conhecimento da vivência humana, não é. O que é a base da vivência, do entendimento deste mundo, ela é instinto, ela não é racional. Tá? Ela é o intuito, ela é a intuição que o ser humano tem. Gente, isso é fantástico. A matriz desse entendimento está no instinto, em sua intuição, o princípio do mundo, sua representação, sua representação em que cada ser atua reside não na razão, mas na vontade, uma vontade cega e irracional. Então, a vontade de sobrevivência, perceba onde que entra agora a questão da vontade, a vontade de sobreviver, ela é cega, ela não é racional, tá? Então, essa vontade, essa intuição, ela vem antes do ser humano raciocinar, de fazer qualquer reflexão nesse mundo. É a vontade de sobrevivência, é a vontade cega e irracional. É daí que vem o termo vontade irracional do Schopenhauer, ok? Mais adiante nós vemos aqui a contribuição da razão. O Schopenhauer ele não vai negar que a razão é importante. Não, ele não vai dizer a razão não presta, tal. Não, não é isso. Ele só vai dizer que ela não é a base, ela não é o fundamento da existência, não, o fundamento do conhecimento. Tá? A força motriz, ele fala assim, a força principal. O que move o ser humano é as vontade de sobrevivência, que é através da sua intuição. Só que o ser humano sempre achou que a razão vem primeiro, e isso vai trazer um problema.
No entanto, é exatamente por viver e elaborar seu entendimento primário em complexos racionais que o homem constitui um universo psíquico em que o passado, presente e futuro são pensados, preservando traumas e imaginando risco, medos e ansiedades, que, embora existentes apenas na mente, repercutem como dor e limitação à própria vida. Galera, é assim, ó, quando o ser humano começa a fazer essa racionalização do mundo, tá? Começa a dar significados e sentido em tudo que existe de acordo com o seu entendimento do mundo, e isso começa a ser universalizado, o que vai acontecer? Ele vai começar a limitar a própria vida. Tá? Por que ele vai limitar a própria vida? Porque ele vai impedir que outros enxerguem e sintam de forma diferente. Quando eu começo a universalizar a minha maneira de viver e sentir o mundo, eu estou limitando a vida do outro, de ele viver e perceber o mundo. Olha como isso é fantástico. Okay? Então perceba que limitar a vida, limitar a própria existência, é fruto dessa razão que o ser humano valorizou por muito tempo. Tá? Essa razão de querer organizar todo o mundo ao seu redor. Tá? Então, isso vai fazer com que o ser humano crie medos e ansiedades. Tá? Ele vai padronizando, tá? Os seres humanos vão se padronizando. Tá? Graças a essa valorização exagerada da razão, colocando ela em primeiro lugar como força motriz, sendo que para Arthur Schopenhauer não é. Ok? Então vamos lá. O corpo, o instinto e a vontade. O mundo é um fazer efeito do sujeito, pois todas as representações são objeto do sujeito e todos os objetos dos sujeitos são representações para o filósofo. Então percebam, o que é o sujeito? Somos nós. Nós representamos o mundo, tá? E o filósofo ele vai estudar o que é essas representações, ok? Nós não conhecemos o mundo. Nós apenas damos representações de acordo com o que nós intuímos. Calcados no sujeito, elas dizem respeito a um corpo que vê, que sente e que se move neste mundo de representações. Assim, os sentidos dos fenômenos, representações, se encontram no sentimento e não na razão. O corpo confere as condições de inteligibilidade, quer dizer entendimento, mas existe algo mais no campo da representação que não está submetido a essa razão, que lhe é alheia, mas não ao homem. O nome que Schopenhauer dá a isso é vontade. Ela se encontra em todos os corpos, em todos os existentes. Assim o mundo, além de ser minha representação, também é minha vontade. Por quê? Porque é a minha vontade de sobreviver. E essa minha vontade de sobreviver vai fazer eu dar significado para o mundo daquela maneira. Então a vontade vem antes da razão, ok? Então esse é o ponto principal aqui. Eu grifei essa parte. Eu espero que vocês leiam essa parte, tá? Que ele comenta justamente isso, né? Aqui é um trecho da obra do Schopenhauer. Gente, isso aqui é extremamente importante. Vocês estão tendo contato com a obra do autor. Vamos ler, vai. Antes, a palavra enigma é dada ao sujeito do conhecimento que aparece como um indivíduo. Tal palavra se chama vontade. Todo ato verdadeiro de sua vontade é simultâneo e inevitavelmente também um movimento de seu corpo. Ele não pode realmente querer o ato sem ao mesmo tempo perceber que este aparece como um movimento corporal. O ato da vontade e a ação do corpo não são dois estados diferentes, conhecidos objetivamente e vinculados pelo nexo da causalidade. Nem se encontram na relação de causa e efeito, mas são uma única e mesma coisa, apenas dada de duas maneiras totalmente diferentes. Uma vez imediatamente e outra na intuição do entendimento. A ação do corpo nada mais é senão o ato da vontade objetivado, isto é, que apareceu na intuição. Todas as nossas ações, todos os nossos movimentos, antes mesmo de nossos termos, já estava dentro da nossa intuição, dentro do nosso instinto de sobrevivência, tá? de querer enxergar o mundo daquela maneira. Então Schopenhauer deixa isso bem claro para nós, ok? Esse trecho é um trecho da obra dele que a gente tem contato e o prazer de ter o entendimento, tá? A identidade entre o corpo e vontade define a significação do mundo. Se a vontade não é satisfeita, o resultado é dor ou mal-estar. E se é realizada, a significação é prazer ou bem-estar. Então percebam, quando eu limito essa vontade de sobrevivência do ser humano, ou seja, quando eu vou universalizando, vou tentando padronizar as coisas, eu vou trazendo para aquelas pessoas
desgostos, coisas ruins. E é exatamente isso que nós vamos ver no Arthur Schopenhauer, que ele também é considerado um dos filósofos da tristeza, né? De um filósofo triste, né? Triste no sentido que a filosofia dele é triste. Triste no sentido de que ela nos mostra que nós somos extremamente limitados e nós somos condicionados e aprisionados em maneiras de como o outro sentiu e passou para nós como ele enxerga o mundo. Não sei se vocês conseguem fazer um raciocínio mais profundo, mas o Schopenhauer ele trabalha isso conosco. Tá? Ele nos mostra que nós vivemos limitados por causa de uma outra forma que enxergaram o mundo e passaram para nós. É isso que ele está trabalhando aqui, ok? Para Schopenhauer, quando agimos, a decisão é o ato já ocorreram, e dessa forma somos espectadores de nós mesmos. Isso tudo se encontra o instinto, é a vontade de vida, a essência mais íntima dos fenômenos e expressa de maneira inconsciente, ou seja, não racional. A vontade é irracional e a vida é assim tecida. A nossa vida, ela é uma maneira irracional. Nós vivemos irracionalmente. Antes de qualquer coisa que nós fazemos, nós temos algo irracional, segundo Arthur Schopenhauer, que é essa vontade. Qual é a vontade? De sobrevivência. E para nós mantermos a nossa sobrevivência, nós vamos dando significado para o mundo. Só que este mundo, ele vai ter várias pessoas, e várias pessoas vão dar significados diferentes para ela. Tá? E aí, o que acontece? Aquele que tiver maior adesão, no caso, vai sobrepor as outras vontades. E aí começam os problemas, segundo Arthur Schopenhauer, que nós vamos ver mais adiante. Tá? A vontade pode ser considerada a mola propulsora da existência, podendo ser encontrada no pensamento de Schopenhauer num plano metafísico. Como os seres todos expressam essa vontade, a disputa, a morte, a sofrimento. Nisso reside o traço pessimista da sua filosofia. Embora sejam possíveis a fruição, o prazer e certas realizações no tempo, o que mais se sente é a dor, o sofrimento. Viver é sofrer, na palavra do autor. Há sempre uma luta de todos contra todos, uma batalha heraclitiana, ou seja, ele faz uma referência a Heráclito, que é a dialética, né? Sem fim. Assim, se esculpindo a vida, a vontade cega morde a si mesma, morde o corpo que sente e sente mais dor que prazer. Nesta vida, segundo Arthur Schopenhauer, nós temos muito mais dor e sofrimento do que prazer. Por quê? Porque como todo mundo tem essa vontade de sobrevivência, vai haver sempre disputas, e nessas disputas há o sofrimento e acabar se abafando a vontade de viver do outro. É fenomenal, galera. É uma filosofia bem pesada para a época dele. Tá? A arte faz a vontade contemplar, suspender alguns momentos de sofrimento, como recreio para a existência. O Arthur Schopenhauer ele vai ser um autor que vai valorizar demais a arte, né? Porque a arte é o único lugar, segundo ele, que o ser humano consegue expor essa vontade cegamente. Tá? Ele consegue na arte, tanto apreciando quanto a fazendo. Tá? Então a arte para o Arthur Schopenhauer é onde ele consegue desabrochar. Vamos lá. Pois o contemplador, ou seja, aquele que assiste à arte, se confunde com o objeto contemplado, aliviando-se das tensões existenciais. O ser acaba por se fixar na forma estética, contemplando como ideia, e assim por instante ganha a eternidade. Aquele momento que ele está contemplando é um momento de gozo, de prazer, de felicidade dentro da arte. Tá? Schopenhauer também vai mais adiante. A contemplação estética nada tem a ver com a razão. Independe delas, mais uma vez ele criticando a razão, pois simplesmente agrada sem que haja uma razão que especifique esse agrado. Até porque, galera, pensa o seguinte, quando você vai admirar uma arte, vamos pegar a música, aquela música ela tem significado para você, para a sua vida, tá? E às vezes o entendimento que você tem dela não é o mesmo que o outro vai ter. Às vezes, imagine você, às vezes você vai mal empolgado falar de uma música para uma outra pessoa. Pô, da hora e tal. Só que ela não vai sentir da mesma forma que você sente. Porque ela enxerga e interpreta o mundo, a vontade cega dela é diferente da sua. Ok? Vamos lá? Mais adiante.
ele faz aqui, nesse trecho aqui, ele vai pegar um autor, vai comentar sobre, não é do autor Schopenhauer, tá? Esse trecho da obra é de um autor chamado André Oliveira, e ele vai comentar um pouco sobre esse pensamento do Schopenhauer e a arte, ok? Aqui nessa parte vocês vão ter uma definição melhor. Mais adiante, já que a vida é sofrimento e é essa busca de todos pela vontade de viver, essa vontade cega, qual é a ética que nós temos que seguir? Segundo Schopenhauer, a melhor maneira para nós vivermos seria através da compaixão. E o que seria essa compaixão? É eu se colocar no lugar do outro, tentar sentir a dor do outro. Essa é a melhor maneira para nós vivermos. Tá? Mas isso não quer dizer que se eu tentar sentir aquela dor do outro, aquele outro não possa me trair, me enganar. Eu estou sujeito a isso também. Tá? E como Schopenhauer ele teve uma forte influência do budismo e do hinduísmo na sua filosofia, ele também vai dizer o seguinte, olha, então já que isso pode acontecer, a melhor maneira para nós vivermos é evitar os prazeres, evitar as paixões, é quebrar essa vontade cega. Tá? Então vamos entender isso. Ó. Schopenhauer vê uma saída para a ética na compaixão, em sentir a dor do outro. Isso significa a palavra compaixão. O sentimento de compaixão é se colocar no lugar do outro, é sentir junto, sair de si e estar com este outro, é na ação ajudar. Quebra da vontade. Esta sabedoria de vida, o ganho não está nas delícias que o indivíduo efemeramente gozou, mas daquilo de desgraçado, de sofrimento que evitou. Então o que ele está querendo nos dizer aqui? Ó? Conforme eu comentei com vocês. Para eu me colocar no lugar do outro, para tentar viver e sentir o que o outro sente. Depois, eu posso ser traído, eu posso sofrer com isso também. Então o que eu tenho que fazer é procurar evitar as vontades o máximo possível na minha vida. Tá? Eu ter essa sabedoria de ter esse controle, esse freio, tá? Por isso que ele coloca aqui, nesse trecho aqui da apostila, né? Que se eu evitar isso, eu também não vou ter muitos prazeres, mas eu também não vou ter muitos sofrimentos. Bom, galera, esse é Arthur Schopenhauer. Arthur Schopenhauer vai ser a base do nosso próximo filósofo que nós vamos estudar. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.